E aí galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Júlio aqui, é um prazer estar aqui dando aula para vocês, hoje pelo YouTube, tá? As nossas lives aí até agora não estão rolando, mas relaxa que tudo vai passar, galera. Pessoal, eu queria convidar vocês a estar abrindo a apostila 2 de vocês. No capítulo 3, o assunto hoje é um assunto muito leve, muito gostoso, diferentemente da última aula, que foi um assunto um pouco mais pesado. Nós vamos hoje dedicar um capítulo, e ele é curtinho, ao continente Antártico. Bora lá comigo? Abre comigo, por favor, na página 224. Olha aí, galera, Antártica, ok? Pessoal, é a nossa última aula da apostila 2, encerrando aí com esse capítulo. Galera, uma pequena introdução sobre o continente Antártico. Aqui atrás de mim eu tenho um mapa mundi, tá? Aqui o Brasil, aqui a África, a Ásia e o extremo sul do planeta nós temos aqui o continente Antártico, ok? E eu vou falar um pouquinho desse continente para você aí, tirar algumas dúvidas, tá? Que a apostila traz aí sobre o continente gelado. Localização. A Antártida está localizada no extremo sul do planeta. Se você pegar o sul da Argentina aqui, ó, e navegar alguns quilômetros aqui, Antártida, sul da África, sul da Antártida, sul da Nova Zelândia, da Oceania, ou seja, é o polo sul do planeta, o extremo sul do planeta. Esse continente ele tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Para que você possa entender, ele é o segundo menor continente. A Oceania tem 8,9 milhões de quilômetros quadrados. E para você fazer uma comparação aí, o continente Antártico tem quase o dobro do tamanho do Brasil. O Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados e o continente Antártico 14 milhões de quilômetros quadrados, ok? Outra peculiaridade, 80% é coberto de gelo, tá? Então você tem uma ideia aí do quão gelado, do quão frio é esse continente aí. As divisões territoriais. A Antártida está dividida em duas regiões. A porção leste oriental é a parte, né, mais fria do continente, chamado aí de Antártida Oriental, e a Antártida Ocidental, que é a porção aí que está a oeste, ok? Então nós temos aí duas regionalizações, o oriental leste, ocidental oeste. A porção ocidental, ela pega aí a chamada Península da Antártida. Se você olhar comigo lá na página 226, você vai ter o meridiano cortando ela bem ao meio aqui, ó. Essa porção aqui é a Península da Antártida, a sua porção aí ocidental. Lembrando vocês que península é uma extensão de terra, tá, continental que avança pelo oceano, está ligada a uma massa continental e cercada por água pelos demais 3 outros lados, ok? Sobre a questão da incidência solar. Latitude é a distância, né, em graus em relação ao Equador. Quanto mais próximo ao Equador, menores são as latitudes. Nós temos aí um exemplo, Manaus, a capital do Amazonas. Manaus está na linha do Equador, Macapá está na linha do Equador, quente, úmido. A Antártida está lá no extremo sul, ela está ao sul do paralelo 60 graus sul, tá? Então a incidência solar na Antártida é mínima. Isso significa que nos meses de outono e nos meses de inverno, você vai ter ali, né, muito frio, um frio exacerbado, e você não vai ter luz nenhuma, tá? A noite, o período de noite na Antártida dura 6 meses. Nós estamos no mês de abril, hoje é dia 8 de abril de 2020, outono no hemisfério sul. Na Antártida já não tem mais luz do sol. Se você prestou atenção essa semana, do dia 20 de março para cá, a luz do sol já está mais inclinada, ok? Se você fica ao meio-dia no sol, você já percebe que a luz bate em você de forma bem inclinada, de forma bem oblíqua. Em dezembro, o sol bate bem aqui na sua cabeça, ó, reto, perpendicular. Se aqui, pertinho do Trópico de Capricórnio, os raios já estão incidindo de forma oblíqua, imagina no Polo Sul. Simplesmente não está tendo luz solar já lá. E isso vai dar uma piorada a partir do dia 21 de junho, quando oficialmente começa o inverno antártico, o nosso inverno também. Aí você tem 3 meses de total escuridão, ok? Somente os astros aí, né, que brilham no céu, a lua, as estrelas. Então você imagina o frio. Em compensação,
Quando começa a primavera em setembro, você tem aí de setembro até 21 de dezembro um período de luz, tá? Que não acaba. Você tem aí o dia todo o sol brilhando lá no horizonte. Ô Júlio, mas nesse período vai esquentar? Não vai esquentar. Pessoal, eu disse no começo da aula que a Antártida tem 80% coberta de gelo. Que cor que é o gelo, galera? Eu coloquei essa blusa branca aqui para falar do gelo, tá? O branco, ele reflete mais de 90% da luz. Então, mesmo no verão antártico, tá? Que vai pegar aí o final do ano, tá? A primavera começa no dia 21 de setembro, 21 de dezembro começa o verão, vai até 21 de março. Mesmo no verão, com incidência de sol na Antártida, ok? O branco da neve vai refletir 90% da luz. Isso significa que não retém calor na Antártida e por isso que ela é tão gelada. Mesmo quando tem luz, essa luz não consegue ser absorvida, então não esquenta, tá? Lembrando que o verão lá é abaixo de zero. O inverno chega até menos 89 graus. O lugar mais gelado do planeta, né? A menor temperatura foi registrada no interior da Antártida e registraram-se menos 89 graus. Para você ter uma ideia disso, quando a temperatura chega a menos 30, se você pegar um copo com água fervendo, jogar para cima, essa água a menos 30 graus ela vai virar pedras de gelo. Isso acontece muito lá no norte dos Estados Unidos, os estados de Minnesota, né, ao sul dos Grandes Lagos, no Canadá. A galera faz essa brincadeira, enche o copo d'água, joga para cima e viram bolas de gelo no ar. Agora você imagina a menos 89 graus. Se você ficar com o seu rosto desprotegido a menos 30, pode congelar o seu olho, pode congelar o seu lábio, a sua língua, a sua pele, a sua mão. Agora a menos 89 graus, ok? Você imagina aí que loucura que é isso. Júlio, o nome Antártida vem da onde? Antártica faz uma referência aí ao antimeridiano chamado de antípoda. O que é antípoda? O meridiano são as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich, aquele que passa bem no meio aqui, ó, ok? Se lá no Ártico eu tenho o polo, né, norte, no Ártico, qual que é o contrário do Ártico? Antártico. Então o meridiano antípoda. Ártico, Antártico, vem de antes, tá? Então o nome Antártico aí só para você saber. Ele se refere ao meridiano oposto, ok? Dando continuidade aqui. Os ecossistemas antárticos. Olha que interessante. Como eu já falei, as baixas temperaturas do continente, a pouca incidência de luz, elas vão inibir a presença de vegetais. Júlio, tem vegetal lá? A única coisa que cresce lá são fungos, líquens e alguns musgos. Só isso. Você não vai ter nenhuma gramínea, você não vai ter nenhum arbusto, tá? Árvore, então, muito menos. Ô Júlio, mas nós já aprendemos que no hemisfério norte, as coníferas, os pinheiros, eles crescem em regiões frias. Só que lá não é tão frio quanto a Antártica. E, se você prestar atenção, nas adjacências do Polo Norte, né? Tô falando agora do Polo Norte da Terra lá em cima, é um pouquinho mais quente. Então a Terra descongela, o pinheiro consegue penetrar as suas raízes no solo e se manter em pé. Na Antártida, para começar, não tem nem solo. É tudo rocha e gelo. Por que não tem solo, professor? Porque o frio extremo impede com que a rocha sofra decomposição, intemperismo. Então ela não vai virar solo. Tá? Para ter uma produção de solo, eu tenho que ter o quê? Um clima quente e úmido para que a rocha possa se decompor. Em outras palavras, para que ela possa apodrecer, tá? Lembrando vocês que o solo é o fruto da decomposição das rochas e minerais, ok? Então é um ecossistema do ponto de vista vegetacional muito pobre. Em compensação, a fauna da Antártida surpreende. São diversas espécies de aves, com destaque para o pinguim. Aí na apostila de vocês tem uma imagem aí do pinguim imperador, tá? O pinguim imperador pode chegar a quase 1 metro de altura, tá? Então você tem uma ideia aí do tamanho desse animal aí. E não é só o imperador, tem outras espécies de pinguins também. Eu particularmente sou apaixonado por essa ave, acho ela incrível. O pinguim não voa, tá? Mas presta atenção no pinguim mergulhando. Embaixo d'água é como se ele estivesse voando, o tamanho e a agilidade dele para pescar.
Tem uma infinidade também de focas, tá? Um dos maiores predadores do Polo Sul é uma foca, chamada foca leopardo. Ela é o equivalente ao urso polar no Polo Norte, lá no Polo Sul. Tá? Se você tiver curiosidade, depois você procura aí na internet a foca leopardo, uma foca carnívora gigantesca que é o terror dos pinguins lá. Sem falar da infinidade de baleias, tá? E que habitam ali as águas da Antártida. Águas frias também são muito boas para pescado, né? Tem um crustáceo na Antártida chamada de krill, um crustáceo, um camarãozinho. Toneladas, as águas são povoadas por esse crustáceo, atrai uma grande quantidade aí de fauna, ok? O clima é o clima mais rigoroso do planeta. Olha só, as médias anuais ficam em torno de menos 30 a menos 65 graus, olha só, e entre 10 graus e 20 graus no litoral. Por que no litoral, Júlio, é um pouquinho mais quente? O litoral ele sofre a influência das correntes marítimas, da maritimidade. Ok? Então, o que acontece com o litoral? As águas são um pouquinho mais quentes. Agora, quando eu venho para o interior da Antártida, eu tenho o fenômeno da continentalidade, ou seja, é muito mais frio. Na porção oriental leste, nós temos aí grandes altitudes na Antártida. E nessas regiões montanhosas, o frio ele se maximiza ainda mais. Por quê? A cada 180 metros que você sobe em um relevo, a temperatura tende a cair 1 grau Celsius, ok? A porção leste oriental como eu disse, é mais fria. A porção oeste ocidental aí na península é um pouquinho mais quente e é um pouquinho aí mais chuvosa. E para a gente encerrar, eu quero falar um pouquinho da pluviosidade. Pluviosidade é o mesmo que precipitação, que é o mesmo que chuva, ok? Galera, só esclarecer uma coisa. A mesma chuva, o processo é o mesmo. A chuva que cai aqui na nossa região tropical, cai em forma líquida. E ela despenca lá de mais ou menos de 10, 12 quilômetros de altura, lá do limite da troposfera. Da troposfera para a estratosfera, 12 quilômetros de altura. Na Antártida, quando ela despenca, ela também despenca dessa altura, tá? Só que o frio exagerado da Antártida inibe a formação de chuva líquida. Toda a precipitação na Antártida ocorre obrigatoriamente em forma de neve. A água despenca da troposfera, lá de cima da nuvem, e quando ela chega mais ou menos aí 2, 3 quilômetros para cair no chão, a temperatura está abaixo de zero. Ou seja, uma gotinha de água vira um floquinho de neve, então as precipitações vão formando camadas. E uma outra curiosidade, o interior do continente existem camadas que chegam a ter quilômetros de gelo, tamanha aí a quantidade de precipitação. Esse gelo vai se compactando aí, ok? E formando uma calota de gelo gigantesca, uma imensa massa branca lá no Polo Sul. Tranquilo, galera? Pessoal, o que eu tinha para falar de Antártida para vocês é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado aí, ok? E na próxima semana a gente retorna aí com mais uma aula de geografia. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui dando aula para vocês e, sem hipocrisia, eu digo que eu estou morrendo de saudade e espero que nós possamos retornar aí o mais breve possível, ok? Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Muito obrigado, até mais. Fiquem com Deus.